Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Olá, queridas! Estamos novamente aqui na bancada, trazendo um assunto muito interessante para você. Eu sou Helena Travassos, uma mulher negra albina, hoje com óculos e uma blusa verde, não é um cabelo black power loiro, que eu não canso de dizer, existe só para abusar. E nós estamos aqui recebendo a maravilhosa visita de Poliana, que vai nos ajudar com um assunto muito atual. Poliana, por gentileza, se apresente às nossas ouvintes. Eu vou copiar. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Poliana, o meu cabelo é preto até os ombros. Eu estou usando uma camisa azul com a manga médio. Bom, e eu sou psicopedagoga. Eu estou imensamente feliz em viver esse momento aqui ao lado da maravilhosa Helena. E, gente, tu sabes que a gente está fazendo esse, que é um especial para o mês das crianças, né? Então, a gente vai estar no ar em outubro, né? E a gente pensou com muito carinho o que trazer para as mães, porque nosso objetivo é falar com essas mulheres, não é? Dar voz às mulheres, trazer esse mundo em que a gente domina todos os assuntos. E a gente quer hoje dar apoio à mãe de crianças atípicas, não é? Algo que, na verdade, é atual, eu diria, não novo. Porque sempre houveram as dificuldades, elas foram nomeadas de maneiras mais pejorativas. Eu me lembro bem que eu tenho uma sensibilidade de que as famílias costumavam, até inclusive, eu digo que que já nasci há 2 dias para trás, né, era ontem, quando eu nasci, quando você nascia vesgo, tu já tinha uma dificuldade mental. Então, o cabra era vesgo, já não ia na escola, já não procurava recursos, já não melhorava de vida, já não nada. Porque ele, então, era um deficiente mental. Aí, vem passando os tempos, que eu também venho acompanhando, também me formei como professora, a gente vem entendendo essas dificuldades que as crianças enfrentam, mas graças a Deus, hoje em dia já existe um novo entendimento. Então, eu gostaria muito que tu dissesse pra gente, a começar primeiramente, a nos contar quem é Poliana, nesse lugar de trazer para as nossas ouvintes essa pessoa diante de nós. Eu sou Poliana, uma pessoa que sempre se propôs a ajudar, a servir. E isso me veio aos 9 anos de idade. De lá para cá eu já fiz muita coisa. Mas quando chega na fase adulta, eu fiquei me perguntando como que eu poderia continuar ajudando, porém tendo o meu próprio sustento. E aí eu conheci o universo da psicopedagogia. E já na minha primeira aula veio a resposta: é isso. Eu não sabia que existia, é isso que eu vou fazer. Então, eu uso a psicopedagogia realmente para servir ao próximo. Porque muita gente precisa. Quem é típico, quem é atípico, quem tem um bom desenvolvimento, quem não tem, todos nós precisamos ser ajudados. E a minha missão, através da psicopedagogia, é levar uma facilidade, uma leveza para a vida de quem tem algum tipo de problema de aprendizagem, que é o que a psicopedagogia mais atua, mas também quem tem outras questões, porque também existem questões familiares, existe também a autoestima baixa de uma criança. E, Helena, eu queria até te confessar que eu escrevo com a mão esquerda, eu sou canhota, e não tinha a minha cadeira. Sim. Né? Não tinha, então eu sempre tinha que escrever com a cadeira de destro e eu ficava sempre com a minha posição, né, que não era ereta. E aí acabei me habituando a escrever de uma maneira torta. E hoje não, hoje já tem a cadeira para o canhoto. Hoje o vesgo ele não é mais visto como uma pessoa que tem uma deficiência mental, né? Porque para chegar numa deficiência mental é preciso, né? É obrigado que tenha todo o passo protocolar para de fato dizer que é um problema mental, que não tira ninguém da sociedade por isso. Todo mundo deve ser incluído nisso, todos nós, e cada um de acordo com o seu próprio limite.
A gente não pode, eu considero assim, tem um problema mental e não pode fazer isso, não vai aprender isso, não vai chegar até ali. Todo mundo tem um limite. Se o limite daquela pessoa é esse, vamos puxar até esse limite. E olha que às vezes tem muitas boas surpresas. Mas ele não conseguia chegar só até aqui, porque eu já recebi laudo de psiquiatras falando que uma criança com microcefalia não iria ler. E, no entanto, concluiu o terceiro médio com sucesso. Exatamente. Conseguia fazer cálculos matemáticos, conseguia resolver problemas matemáticos. Aquela criança que não ia ler. E ela se estimulou tanto, foi sendo estimulado tanto, foi dando tantas oportunidades que eu vi aquela menina concluir o terceiro médio como todos os outros colegas dela. Sim. E isso é maravilhoso. Falar, não vai ler, não vai aprender hoje, eu considero que é uma máxima que a gente deveria parar de usar. Hoje não está lendo. Vamos continuar estimulando, porque amanhã ler. Eu tenho inúmeras histórias que eu posso contar aqui e que elas me alimentam. Essas histórias me alimentam para todo dia eu sair e realizar o meu trabalho, porque eu sei que todo mundo, todos nós podemos aprender. Todos nós temos capacidade de aprendizado. Tu sabe que nessa minha visão muito superficial, eu tenho uma sobrinha, né, que ela é terapeuta ocupacional. Aí eu, muito apaixonada por ela, pessoa maravilhosa, Jaqueline. Aí eu conversando com ela e eu assim intrigada com o fato de se colocar crianças com necessidades mais determinadas junto com as crianças, necessidades educacionais específicas. Exato. Crianças com necessidades educacionais específicas junto das demais. Sim. Aí mas Jaqueline, por que faz isso? Aquela criança ali não vai perder tempo de aprender. Aí, porque enquanto que as outras estão evoluindo, aquela ali está aqui, ali a passos tão lentos. Isso não é ruim, porque tem olhos para aquela criança. E ela me deu a resposta que eu trago para a vida. Ela diz, porque eu sou Helena Cristina, né? Todo mundo de casa me chama Cristina. Mas Cristina, se essa criança continuar com os iguais ao dela, ela nunca vai ser desafiada a ser melhor do que ela pode estar. Se ela está com os outros, que ela acompanha a evolução, ainda que dentro do passo dela, ela vai estar cada vez mais próxima daquele estágio, né? Então, isso já me trouxe, essa fala dela me trouxe assim, uma realidade muito, muito grande nesse sentido, de que de fato é importante. Mas a gente entende hoje em dia que, e é um direito das crianças, que elas tenham também todo um atendimento específico ali. Então, antes até da gente chegar nesse momento, eu gostaria que tu dissesse a nossas ouvintes o que é ser típico e atípico. Outra coisa que é muito comum para os nossos ouvidos, o autismo. Porque autismo assim, assado, e a gente já fica sempre naquele imaginário, de fato, a gente não sabe o que é. Certo. A criança típica é aquela que desenvolve bem. Ela tá em todos os níveis da aprendizagem, ela não vai sofrer danos. A criança atípica, em algum momento dos níveis de aprendizagem, pode ser que ela tenha uma dificuldade, tenha uma parada, tenha uma quebra. Então, isso torna uma criança atípica, que pode ser uma dificuldade estrutural da mente, pode ser um transtorno, pode ser um trauma. Então, isso a gente considera uma criança atípica. Quem que vai dizer que a pessoa é atípica? Sim. É o psiquiatra. O final vai ser, na realidade, o psiquiatra. O autismo é um assunto que hoje está muito evidente, está muito realmente... Eu vou até dizer que já está ficando até vulgar de tanto que se fala. Sim. Porque cada pessoa vai ter um entendimento a respeito do autismo. E por muitas vezes tem aquela fala, não existia essa quantidade de autista como existe hoje. Eu não sei se existia de fato ou não, porque as coisas vão mudando, a alimentação, o clima, a vivência. Mas o fato é, hoje se tem uma quantidade grande de crianças autistas, se tratando só do autismo. Sim. E outra, o autista ele não vem só
O autista, ele traz comorbidade. Ele pode ser um autista com TDAH, ele pode ser um autista com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele pode ser um autista com TDAH e TOD. Ele pode ser síndrome de Down e ter autismo. Sim. Ele pode… Então, são várias nuances. O fato é que o autista, ele não é só o autista. E o que é que faz com que a pessoa seja autista? O desenvolvimento global, que não se dá da maneira padrão como a gente conhece. E por que se nasce autista? Eu não vou dar minha opinião, eu não sou a estudiosa para dizer, mas tem muitas correntes, cada um vai falar uma coisa. A mais recente que eu tenho conhecimento é através de muito alumínio no corpo, né? Isso foi o que eu li por último. E isso aí vai tornando, no momento da gravidez, ali que tenha essa criança autista, com um desenvolvimento global comprometido, certo? É exatamente isso que eu trouxe para ti. É muito assustador, né? Porque, como tu diz, quando tu usa a palavra vulgar para o autismo, é porque realmente é muita informação de todos os lados. A gente está recebendo e tá muito recorrente, né? Muito próximo. A gente sempre tende a duvidar, porque não é algo confortável, eu diria, né? A você chegar ao diagnóstico. Então, os pais acreditam, eles logo vão pensar que não é aqui, é outra coisa. Até porque não é passado pra gente, como tu coloca nessa clareza, de que este é um padrão que pode vir associado a outros. E a gente sempre pensa de uma maneira só, e aí a gente acaba criando um medo, acreditando que tudo sempre é o pior padrão, né? Sim. A gente sempre acha que tudo é o que há de pior a vir. Mas se essa mãe que hoje está recebendo essa notícia, tem um filho lá de 3, 5 anos, e ela recebe essa notícia que esse filho é autista, o que poderia dar um alento ou dar uma melhorada nessa circunstância? Qual é o próximo passo? Próximo passo. Eu vou falar experiências minhas. Sim. Eu atuo em escolas como psicopedagoga e também fora da escola. E aí, quando eu percebo que tem uma dificuldade ali na aprendizagem, aí eu falo, vamos investigar. Ah, tia Poli, as mães me chamam assim, tia Poli, mas é o quê? O que tu tá vendo? Não tô vendo nada, eu só tô vendo que essa criança não tá desenvolvendo, vamos descobrir o que é. Para poder levar para a escola, e a escola vai fazer todas as adaptações. E aí vem lá, autista. Aí eu, é autista. E agora? Meu Deus, tio, e agora? Não, agora nada. Agora ela vai permanecer como ela é, uma criança amada, uma criança que foi desejada, e a vida vai prosseguir. Mas como é… Não, calma, não é assim. Vamos buscar os direitos, porque autista tem muitos direitos. Sim. Eu até falo assim, olha, quem tem um filho autista, busque todos os direitos, tá? Porque eles têm bastante direitos. E ali eu vou confortando essa família. Porque, de fato, eu penso o seguinte… Uma mãe, ela não fica projetando, eu gostaria que meu filho fosse autista, eu gostaria que meu filho fosse TDAH. Eu acho que não passa isso na cabeça de uma pessoa que desejou um filho. E aí, de fato, vem essa notícia, existe aquele estado de luto. Sim. Existe aquele estado de dúvida, aquele estado de medo. Meu filho, ele não vai ser mais parte da sociedade, vai sofrer discriminação. E não é assim. E aí depois a mãe vai começando a entender, vai começando a compreender. Porém, tem famílias que demoram muito mais para aceitar. Essas famílias que demoram para aceitar esse diagnóstico, elas fazem com que, de fato, aquela criança sofra. Por quê? Porque ela não vai ter as adaptações, ela não vai ter a experiência dos direitos dela diante da lei. Porque aquela família, às vezes, fica com vergonha. Realmente tem muito isso, de sentir vergonha. Eu tenho vergonha porque meu filho é autista, tá? E aí, lembrando que o autista também tem níveis. Tem aquele autista que ele é mais severo, que realmente, para ele sair de casa, a família fica mais… como é que eu posso dizer? Ela fica mais amarrada nessa situação mesmo.
Porque é aquela criança ou aquele adulto que vai morder, vai bater, vai se chegar no supermercado, pode quebrar coisas, porque esse é o autismo severo. Porém, quando se descobre antes e se faz as terapias, manejos comportamentais, a terapia ABA, que é maravilhosa para crianças autistas, então aquilo ali vai cessando. A pessoa, ela não vai deixar de ser autista. Mas tem um momento, eu conheço muitas crianças dentro das escolas, tem um momento que aquelas características, elas ficam zeradas. Sim. Né? Fez tanta terapia, fez tanta terapia ocupacional, fez tanta musicoterapia, aba, fono, que aí dá uma paralisada ali naquelas características autísticas. Se eu ainda puder prolongar um pouco, Helena. Deve, que tudo que eu quero é saber. Tem também, olha só, a questão da característica autística ocasionada pelo excesso do uso de telas. Olha. Aonde é que a gente vê isso? Todas as histórias que eu irei contar são reais, porém não vou citar o nome de nenhuma criança. Chegou lá, o pai, meu filho não está conseguindo aprender, meu filho não senta, meu filho... Tia Polly, ele é autista. Aonde que o senhor viu? Tem o laudo? Não, mas é porque ele não me olha no olho. Aí eu, bom, se o senhor está com essa suspeita, então tem que levar para os profissionais corretos, para a gente poder ver se de fato é. Foi para o psiquiatra. O que veio de resposta? Excesso do uso de telas. Aí eu, olha, pai, ele está falando aqui que é excesso de uso de telas. A gente tem que zerar. Vamos tirar. Vamos tirar, assim, de maneira rápida. Não vamos desmamar. Sim. É uma criança de 3 anos. Vamos tirar de maneira rápida. E se ele fica... Vamos tirar de maneira rápida. Porque também aqui nesse lugar, não é só a criança que vai ter que ser desmamada. É o próprio pai. Que existem 1000 condições de que não deram aquele tempo de atenção. Isso. E que a tela cuidou daquela Exatamente. criança. Porque a partir ele tá aqui quietinho, passando sabe Deus lá fazendo o quê? Ele não tá derrubando coisas, não tá quebrando, não tá exigindo a atenção da família. Exatamente. Tem isso também. Então, vamos zerar. Enfim, zerou. Eles tiraram drasticamente de uma única vez. Pronto. Jesus. Aquele menino é outro. Aquele menino já te olha. Ele percebe que tem outro colega do lado dele. Ele sabe que tem um brinquedo aqui para ele montar. Como ele viveu naquele mundo fantasioso, de telas, que te dá muitas informações, estímulos ao mesmo tempo. Então, ele adquiriu as características autísticas. Hoje, Helena, Cristina. Hoje. Helena Cristina é mamãe me chamando pra me dar sentada. Não, só Helena. Enquanto é Cristina, tá tudo bem. Quando passou a Helena Cristina. Aí sim, aí a gente já sabe o que vem depois, né? Nossa, algumas coisas não deixam de ser. Bom, Helena. Até me perdi. Mas, enfim, então, quando se tira esse excesso de telas das crianças, a criança começa a observar mais. E também isso, eu acho que serve até para nós, esse excesso, né? O mundo hoje está lutando contra as telas. As telas, o celular veio como uma novidade maravilhosa, né? Como muita coisa que aparece, nossa, é muito bom. Mas quando se dá total, a total disponibilidade, a total responsabilidade para aquela criança, que ela não tem responsabilidade de uso. Exato. E fica passando vídeo e outro vídeo, chega num vídeo que não deveria chegar. Eu tive um menino com 9 anos de idade que ele já era viciado em pornografia. Olha só. Já era viciado em pornografia. Eu fiquei doida aqui em São Luís buscando um sexólogo e tudo. Porque quem tem que quem cuidar dessa parte é o sexólogo, né? Então, foi difícil demais de encontrar. E aquele menino de 9 anos, ele já se intitulava pedófilo. Meu Jesus Cristo. Exatamente. E bem aqui tem uma coisa da qual eu acredito muito. Que hoje em dia a gente
as crianças, a gente acredita que elas são mais inteligentes que as anteriores, que elas são mais especiais que as anteriores. Eu não acredito nisso. Eu acredito que hoje elas tenham mais estímulos do que tinham antes, mas em questões de maturidade, nós estamos caminhando nos mesmos passos. A gente leva o mesmo tempo, hipoteticamente, para aprender, para caminhar, para levantar. Então, por mais que a criança teve esse acesso, mas ela cadê aquele senso de julgamento de moral que vai entender até onde aquilo é bom, até aquilo ruim? Sim. O adulto faz isso, mas a criança não Sim. faz. E, inclusive, o adulto que tem uma criança muito efervescente também não faz, mas aí já é outra Sim, coisa. é para outro momento, exatamente. Mas é verdade que me preocupa muito essa questão. Ainda que nesse momento de que a gente descansa, a gente, enquanto adulto, descansa e dá essa autonomia para as crianças, acreditando, porque até um alento para a gente. Então, a minha filha é a filha mais inteligente do mundo, não é? O meu é o melhor de todos eles. Então, é um alento para a gente. Olha como Maria sabe tanta coisa, olha como faz tanta coisa. E a gente acaba permitindo que eles aprendam coisas que a gente não gostaria que fossem ensinadas. Sim. E eu queria te perguntar, que tu tem colocado aqui, dos direitos que essa criança tem. Quais são os direitos que ela tem? E em seguida, eu gostaria que tu também nos dissesse, de maneira geral, porque como você coloca, cada um é cada tratamento cada atendimento é específico. Mas, de maneira geral, quais são as terapias que uma criança atípica tem que perpassar? A maioria das crianças autistas, ela vai fazer uma rotina puxada. É uma rotina puxada, porque fica 4 horas dentro de uma clínica, depois vai ficar mais 4, 5 horas dentro de uma escola, aí vai voltar para casa naquele trânsito. Então, a criança, ela realmente não está nem sendo criança, porque ela não está tendo o desenvolvimento livre para poder brincar de acordo com uma criança típica. Sim. Os tratamentos, né, as terapias são a depender, mas a maioria, psicopedagogia, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, musicoterapia, alguns fazem o equinoterapia, que é aquela do cavalo, espero Sim. que eu tenha falado a palavra correta. Vamos lá. Tem alguns que estão começando a fazer também a cozinha seletiva, a cozinha experimental, desculpa, que ali, porque como eles têm muita seletividade alimentar, então entra também essa parte. E é muito, a depender de cada caso, é mais tempo ou menos tempo, Sim. ou essa terapia não precisa, se inclui aqui mais essa outra. Mas o fato que, pelo menos, a terapia ABA, psicólogo, eles precisam ter. O que é terapia ABA? A terapia ABA é o manejo comportamental. Sim. É onde aquela criança que ela não fica sentada de jeito nenhum, ou ela se autolesiona, lesiona o colega, ela bate a cabeça na parede, ela se morde, ela vai morder o outro, puxa o cabelo. Né? Não sei se vocês já viram, eu digo vocês, todo mundo que está vendo, e tu, Helena. Tem vídeos no Instagram que a mãe realmente prende, amarra com corrente os filhos, porque ela não tem condição de fazer uma terapia. Sim. Mas eles vão ficar se mordendo o tempo todo. Eles vão ficar se batendo o tempo todo. Então, é uma atitude desesperada de uma mãe que tem filhos autista nível 3, que aí ela não está tendo essas condições ou não foi orientada. E aí depois mostra a mesma família depois da terapia ABA. Sim. Depois o manejo de comportamento de adultos, autistas adultos que nunca tiveram terapia nenhuma, comer no chão, igual um cachorro, porque não aguenta realmente ficar aquele tempo sentado para pegar um garfo, uma faca, uma colher, fazer toda aquela dinâmica de comer civilizadamente, que é o que a gente conhece aqui na nossa sociedade. Então, depois se passa um tempo e aí aquele adulto consegue fazer isso. Então, a terapia ABA, ela é maravilhosa. Aí tem os terapeutas ABA, que eles também acompanham crianças na escola. E aí dá mais possibilidade ainda para essas crianças terem o conhecimento cognitivo sistemático, que é isso que é passado na escola. Enquanto, quais são as leis? As leis são muitas. Tem a lei do IPVA, o BPC-LOAS,
eu ainda vou falar uma coisa em relação ao BPC Loas. Tem o IPVA, BPC Loas, tem leis dentro da escola, tem o Dia do Cinema, que é grátis no Dia do Autismo, que é 2 de abril. Tem... Deixa eu me lembrar, foi agora uma que eu vi agora. Se a criança ela não suportar, ela tiver muita sensibilidade têxtil, né? Sim. Aqui na pelezinha dela, não precisa usar a farda da escola. Então, eu vejo que aqui em São Luís já tem escolas que não obriga o uso da farda, porque aquela criança, ela realmente ainda não consegue usar. Mas fazendo as terapias, aí num futuro pode ser que ela consiga, né? A gente não pode desistir nunca. E aí, como eu falo muito, deixa eu falar logo. A respeito desse monte de direito, Helena. Sim. Conheço também famílias que... não, o diagnóstico está errado, mãe. Ele não é autista. O que a mãe diz? Sim. Ele e vai morrer sendo. Porque não vou perder esse direito, que é o valor. Né? Então, tem família que pensa dessa forma também. Já vi família, já chegou para mim também, para eu assinar, sendo que a criança não tem nada, e psicopedagoga também não pode assinar atestando nada, né? Assim, querendo comprar, a verdade é essa, né? Querendo comprar aquela assinatura. Também existe esse tipo de família. Existe a família também que quer que o filho tenha alguma coisa, porque parece que está na moda ter... Existe também isso. Essa ansiedade por um laudo. Exatamente, ansiedade por um laudo. Não, e a melhor delas é a gente ir lá no Google e aí eu ver, olha, quem nasceu com o cabelo Black Power no olho, que tem o olho verde, pode se considerar, eu já sei quem eu sou. Eu já achava que eu era taurina, né? Mas agora tem muita coisa para além de tem muita coisa. Eu sou taurina. E duas. Mesmo que queiram mudar, eu continuo sendo, hein? Eu não abro mão do meu signo. É isso mesmo, mas o Google há de dizer alguma coisa diante das nossas necessidades. Helena, falando em Google, muitas famílias vêm assim para mim. Tia Poli, mas é TDAH. Essa menina é TDAH. Mas cadê o laudo, mãezinha? Sim. Não, eu vi lá no Google. Não. Não, olhem, gente, sinceramente, não vamos pesquisar o Google, porque se todo mundo pesquisar o Google, todo mundo vai ser autista. Porque todo mundo tem aquelas características lá. Agora, Poli, quando a gente está fazendo o autodiagnóstico, que eu digo que é superativo, aí tem um que eu tenho ouvido agora também, né? Porque o autismo 1, 2, 3 já tá coisa do passado, Sim. né? Agora são além dos hiperativos, são os bem superdotados, não é? Altas habilidades. Habilidades. Isso. Agora, é uma coisa, eu recebi o diagnóstico, olha, Helena, seu filho tem autismo. Aí agora outra coisa não, porque ele tem altas habilidades. Mas eu estava escutando ali alguns depoimentos antes da gente vir para cá e teve algo que me deixou intrigada. Sim. Parece muito legal, né? Altas habilidades. Mas até aqui traz necessidades, traz especificidades, né? Eles dizem ouvi dizer de pessoas que passaram, que são assim, elas não conseguem se relacionar porque elas têm esse estado. Isso. Outras pessoas que conseguem se relacionar, mas elas têm dificuldades também com o aprendizado. Outras que aprendem. Então, explica um pouco pra gente desse novato. Exatamente, eu costumo dizer que é o novato. É o novato das escolas agora, é altas habilidades. Tem um contato também com crianças que têm altas habilidades. E ali, altas habilidades, na hora que os pais recebem, nossa, eles comemoram. Aí eu, ai meu Deus, não acredito, altas habilidades. Porque, de fato, aquela pessoa ali, ela vai sofrer, tá? Porque ao tempo que o cognitivo está disparando, o emocional está andando normalmente. Então, tem algumas famílias que quer para mudar de sala, quer para aprender mais, mas continua sendo aquela criança com 5 anos, continua sendo aquela criança com 12 anos. Como que se vai levar para um ambiente onde existe mais maturidade? Porque nos filmes é assim, fulano é gênio,
Aí ele entrou na universidade com 7 anos de idade. Deve ser o mesmo padrão do jogador de futebol, né? Sim. É 1 para 500 milhões. Exatamente, Não é todo exatamente. dia. Não é todo dia que nasce um gênio. E não é porque tem altas habilidades que é gênio. Não. Ele pode ter altas habilidades em matemática, porém não entender absolutamente nada de história. Pode ter altas habilidades artísticas e não saber ler. Pode ter altas habilidades para convivência e não saber outras coisas. Então, altas habilidades não quer dizer que vai saber tudo. Sim. Né? Eu via antes, quando existia aqueles programas de auditório, Gugu, Faustão, esse povo. O menino sabe todas as capitais dos países, conhece todas as bandeiras. Ok, o que ele vai fazer com esse conhecimento? Sim. Ele vai apenas mostrar na televisão ali. Mas o que faz com isso? Eu tive contato com um menino que ele tinha, à época, 14 anos, autista com altas habilidades. Olha só a questão. Autista com altas habilidades. Ele, por ser autista, na condição de autista, ele não gostava muito de pessoas. Altas habilidades, ele também não gostava muito de pessoas. Mas ele gostava de quê? De folha e de lápis. Então, ele desenhava lindamente, muito lindo mesmo. Essa família estava chegando recente aqui em São Luís, vindo de São Paulo, e aqui que eles conseguiram os diagnósticos corretos, aqui em São Luís. Sim. Tentaram lá em São Paulo, não deu certo, é que eles conseguiram. Então, essa família estava estimulando esse menino a ser um artista, um desenhista, que é o que ele já estava mostrando para o que ele veio. Mas essa questão de altas habilidades, mesmo eu costumo dizer, o mundo não foi feito para altas habilidades, porque se espera muito e, no entanto, vem depois decepções. Eu vi na entrevista de um ator recente, né, ele falando: gente, eu descobri que eu tenho altas habilidades. E quando a gente vai ver o histórico dele, é de muita traição da esposa, é de coisas que ele se envolveu com menores de idade. Então, realmente, porque não consegue ter essa convivência. Ok, gente, alguém deve estar pensando, não, é porque ele não tem caráter. Eu já sei que tem gente que pensa isso. Porém, existem essas pessoas. Mas sim, por ter altas habilidades, pode cometer crime. Vou dar um exemplo. Exatamente. Quando eu fiz o meu curso de neuropsicopedagogia, o meu professor citou, porque estava muito em voga lá, porque se falava muito de uma prisão chamada Bangu 1, parece uma coisa. Sim. Eu sei que naquele tempo, o entorno daquela prisão, daquela cadeia penitenciária, faltou energia. Quem fez faltar energia? Os próprios presos. Porque eles têm altas habilidades, alguns deles não conseguiram, né, conviver com esse estado deles, com essa condição deles, foram para o crime, porque eles queriam um desafio a mais. Aí depois o próximo desafio, depois o outro desafio, até que chegou ali no crime. Então, imagina, essa pessoa que tem altas habilidades, eles conseguiram apagar todo um entorno ali de um espaço. Eles usando isso para fazer coisas boas. Então, eles iriam disparar, né? Mas essa questão de altas habilidades, TDAH, quer mais um pouquinho mais de desafio. Depois, bota um pouquinho mais de desafio. Gente, aí eu fico me perguntando agora, e como é? Porque o vício já é isso, né? Todo vício é tu tá querendo aquilo que te satisfez aqui, você precisa mais e vai sempre nessa crescente. Aí agora tu me faz tchum na minha cabeça, porque eu fico imaginando, meu Deus, se já existe isso da nossa natureza. Sim. E a pessoa já traz isso como uma condição. Exatamente. É muito importante que a gente faça tratamento. Exato. É muito importante, de fato, que você tenha um entendimento e que você tenha uma necessidade. Para você ter um aporte que vá te dar ali uma neutralidade. Isso, exatamente. Não é tão somente aquilo da gente, da minha visão, aqui muito ingênua, daquela criancinha que está aprendendo a ler, ou não aprendeu a ler, né? Então, é um mundo muito maior, não é? Uma coisa muito grande. Porque, enfim, ele não vai deixar de ter altas habilidades. Aquela mente é uma mente que tem altas habilidades. Sim. Então, chega ali aquele diagnóstico, altas habilidades.
O que a gente vai fazer agora, tia Polly? Eu quero mais atividades mais difíceis, eu quero... Não, psicólogo. Mas, tia, psicólogo. Psicólogo. Porque desde criança, aquela pessoa, né, sendo acompanhada por um psicólogo, fazendo as terapias, então ele não vai ter tanta dificuldade do convívio social. Porque imagina, uma criança de 5 anos que ela sabe falar 5 idiomas. Ela vai querer falar esses 5 idiomas com os pares. Eles não falam. Então ele vai o quê? Ficar frustrado, né? Vai ficar frustrado. Aquele menino que tem 6 anos de idade, que resolve cálculos dificílimos de matemática. Eu estou falando de questões reais. Ele vai querer, vamos brincar disso com os colegas dele. E os colegas deles não sabem ainda quanto é 1 mais 1. Sim. Então, para ele, vai ser frustrante. Naquilo que é frustrante, vai desenvolver o quê? Aquele embate, aquele atrito, porque ele imagina, né, que os coleguinhas também saibam a mesma coisa que ele sabe. E é aí que tem que conciliar ou colocar o mais próximo possível o cognitivo com o emocional. Menina, isso só me faz pensar que querer ser pai agora é muito complicado. Eu imagino. Antigamente era só alimentar a criança e fazer sobreviver. Hoje em dia, Jesus! Criançada, pensa um pouquinho melhor. Sim. Porque é muito desafio. Tu é doido. É muito desafio. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não ficou para os fracos, de jeito nenhum. E, Polly, ainda que voltando para as crianças, eu achei muito interessante, mas acho que é difícil também acontecer. Também ainda aqui na minha visão externa, né? Sim. Que é esse atendimento que a criança atípica, ela tem que ter um cuidador dentro da sala de aula, não é? Sim, tem. Eu acredito que as escolas particulares podem estar mais preparadas. Será que esse atendimento público, ele já tem acesso para essas crianças? Eu ouço falar bem de algumas escolas públicas daqui, de São Luís, de algumas escolas particulares, mas o Brasil como um todo, não é questão de São Luís. E diga-se de passagem, tá? São Luís não deixa a desejar. Coisa boa. Exatamente, São Luís não deixa a desejar. Né, na questão da inclusão dentro da escola. Sim. Agora sim, nós buscamos um ideal. Isso já existe? Não. Tem muitas queixas, tem muitas ainda questões a serem resolvidas. Bota o tutor, não bota o tutor, como é que vai ter que ficar? Uma coisa que eu quero falar é quem tem crianças atípicas, famílias, busquem LBI, que é a lei, né, que trata ali da inclusão. Tem toda aquela cartilha que lá vai ter tudo. Mas voltando, então sempre vai ter aquele embate, porque a gente não vive ainda a inclusão como ela deve ser. Sim. Né? Quando se pensa em inclusão, pensa-se o quê? Vai ter uma prova adaptada. É a primeira coisa que as famílias procuram. Além do mais, também tem família que, meu Deus, o menino está quase ficando reprovado, já chega com um TDAH lá. Como é assim? Não era, e faltando 5 minutos para acabar ali, né? Uhum. Aí chega aquele laudo. Mas tudo bem, a gente não contesta enquanto escola, a gente tem que cumprir a lei. Então, a adaptação é o quê? A gente estava conversando que tu tem baixa visão. Sim. Então, aquela criança que ela tem baixa visão, ela tem que ser orientada através do chão. O chão tem que estar marcado para ela, né? Tem que ter luminosidade. A criança que tem autista, por muitas vezes, não gosta daquela luminosidade. Estão juntas. E estão juntas. Tem criança que gosta muito de balão para ser um objeto de segurança. Tem a outra que ela odeia balão. Então, tudo isso tem que ser pensado assim, como é que se vai dar essa inclusão mesmo no espaço escolar. Estou falando, gente, só do espaço escolar, Correto. Tá? Não estou falando da sociedade como um todo. No espaço escolar, porque aí vai ter o cadeirante, que ele vai precisar de uma rampa, né? Vai ter uma criança que se identifica também, a questão de gênero, né? Qual banheiro que essa criança vai? Como é que vai ser orientado isso dentro da escola? Então, são várias coisas que estão acontecendo aqui dentro das escolas. E isso é das escolas de todo o Brasil.
Eu converso com psicopedagogas de outros estados e as dúvidas são as mesmas. Gente, mas como que a gente vai fazer? Advogados estão se preparando mais para isso, né? Para essas questões novas que chegam. Uma criança, ela não tinha nada, de repente ela pode perder a visão. Tem também a questão do luto. Crianças que passam pelo luto, como é que a gente vai acolher? Então, são várias nuances, várias personalidades, são vários transtornos que dentro da escola precisa, sim, ser acolhido. Porém, de acordo com a realidade de cada um. Sim. A gente vai chegar nesse momento ideal? Eu imagino que sim, porque eu sou muito esperançosa, né? De muito longe. Claro, exatamente. De muito. Antes não tinha carteira de canhoto. Hoje a gente já tem a carteira Agora, de canhoto. eu vou te contar aqui a minha vivência nesse período. Sim. Eu sempre com baixa visão, né? Então, eu tinha 2 carteiras, porque a gente tinha os lugares marcados, né? Sim. Então, eu sempre tive 2 carteiras na frente. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo da lousa, onde os professores escreviam. Fato que essas cadeiras me serviam para… Quando eu chegava, eu sentava do lado direito, conversava com todo mundo do lado direito. Aí depois eu ia pro lado esquerdo, conversava com todo mundo do lado esquerdo. Eu tinha uma professora que aí eu sempre tinha um discurso. Não, ou não vou copiar hoje. Eu vou copiar na semana que vem, porque aí eu já trago os dois. Helena, troca esse discurso, porque esse daí já tá velho. Porque, na verdade, eu sempre me vali do fato da audição, né? Sim. Então, copiar, eu não copiava o que tinha na lousa, porque eu não enxergava, nunca enxerguei. E mesmo que eles me disponibilizassem os 2 lugares, nunca que eu ia conseguir olhar naquela lousa. Mas quando nós íamos para a discussão, quando o professor ia explicar, eu sempre era a que perguntava. E eu sempre me satisfiz aprendendo, eu só sabendo que eu ia. Então, eu escutava. E depois eu ia para os livros. Aí eu consegui sempre, nunca repeti de ano, nunca tirei nota baixa. Mas eu sempre fui conversadeira, né? Eu sempre tive 2 carteiras para conversar para aqui e para lá. Hoje em dia, acredito que já tem algo melhor a oferecer às crianças. Sim, exatamente. Essa aí, Helena, é uma questão que… Para mim, é a que é mais desafiadora mesmo. Até mais do que altas habilidades. Sim. Como fazer aquela pessoa que tem baixa visão, de fato, aprender, copiar. Sim. Se bem, abrindo parêntese, tem crianças que têm um laudo e elas se apoiam. Não, tia, não pode porque eu sou autista. Tia, não, eu não posso porque eu sou TDAH. Tem esses espertinhos também. Tem os espertinhos também. Então, a questão hoje que eu penso assim… Como que a gente vai trazer essa pessoa que tem baixa visão para o aprendizado, né? Se coloca letras maiores. Eu até te perguntei uma dica, que tu me deu uma dica maravilhosa, né? Colocar letras mais espaçadas, trazer de fato, assim, a questão da escrita. Como é que elas escrevem hoje? Usa aqui, assim, uma tábua, né? Isso. A palavra não é essa, eu esqueci. Mas usa aqui uma tábua que vai servir para ela escrever olhando aqui mais próximo, né? De não ficar se curvando muito, que vai ver a letra mais embaçada. E assim dá para a gente fazer, né? Mas vamos lá, pegar um livro todo e fazer aquele livro com aquelas letras grandes para a criança. Sim. Porque o livro ele é dessa grossura normalmente. Ele vai ficar bem grosso. Exato. A sugestão que eu vou até passar aqui uma sugestão aqui para as escolas, é que faça atividades divididas. Porque se for fazer uma apostila mesmo, vai ficar pesado para a criança carregar, né? Porque tem escolas que me perguntam, né? Então eu estou falando aqui logo para todo mundo que estiver ouvindo. E dividindo as atividades, porque também a criança ela não pode ficar com sobrepeso, ficar carregando coisa demais. No meu caso, que não tinha esse entendimento, não é? Sim. Não é que não houvesse cuidado, não havia o entendimento. Sim. Então eu fui lidando com o que tinha, né? Então por isso ouvir foi algo muito, muito importante. Agora, bem aqui também tem uma coisa da minha vivência que eu também quero deixar para essa mãe. Tá. Quando tu diz que a criança se apoia no laudo. Sim, tem criança que faz isso. Eu, Helena, eu nasci na Madre Deus,
né? Então, a cultura popular foi uma presente na minha vida. Então, eu sempre brincando com tudo, participando de tudo. Eu tenho uma mãe que não tinha nenhum entendimento, e eu acho que a grande valia da minha vida foi isso. Sim. Como ela era absolutamente ignorante, ela recebeu uma filha nos braços albina. Não existia ninguém albino na redondeza. Ela recebe essa filha e ela lida com o que ela tem. Então, o que acontece? Eu, com 1 ano e meio, eu comecei a usar um óculos, porque o nistagma balançava até a minha cabeça. Sim. Então, aí o óculos que sustentou a cabeça. E daí eu fui para as andanças. Só que essa vivência com as artes me deu essa autonomia. Então, eu nunca fui uma deficiente na minha cabeça, porque eu sempre estive à frente, dançar na frente. E sempre estava inclusa, né, na questão cultural. Então, dançar na frente, cantar na frente, chegar na frente e falar o que eu estava pensando, sempre foi muito natural. O fato de eu nunca enxergar sempre me fez falar muito, não é? Eu sempre chego nas partes falando. E, como eu estou te dizendo, eu tenho muita dificuldade de pegar ônibus. Sim. Mas eu chego na parada e paro o ônibus e pergunto, moço, quando o senhor vai? E aí ele diz, eu vou para lá. Eu digo, tá bom, pode ir que eu não vou. Aliás, quero pedir desculpas ao rapaz da Vila Palmeira, que eu paro ele, eu nunca quero pegar aquele ônibus. Mas é isso. A fala sempre foi muito importante, né, para mim, assim como a audição. E hoje eu tenho isso. Muitas vezes, aqui eu escrevi e eu consigo ler o que eu escrevi, mas a mecânica já trouxe para cá. E é isso que eu gostaria de deixar para os pais. Que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue compreender o que as crianças têm. Não é a minha mãe que recebe aquela notícia, que recebe a criança naquela condição. Mas com todo esse entendimento, também tem que ter uma grandeza de espiritualidade. Porque essa atitude de hoje, de se assegurar na dificuldade, ela pode fazer com que seja um adulto que também não tenha suas conquistas reais. Conquistas que eles possam, de fato, ter. Sim, né? isso. Porque daqui eu tô te dizendo, quando eu tô te falando que eu não consigo pegar o ônibus, é porque eu tenho um marido que briga comigo todo tempo, porque ele acha que eu ando demais. E eu digo pra ele, e eu caio, porque eu não enxergo a rua. Menina, eu vou cair quantas vezes eu tiver que cair, porque eu não vou ficar dentro de casa sentada. Aí eu chego em casa ferida, ele, tu já caiu de novo, Helena? Eu digo, eu vou cair. Para com isso que eu vou cair. E aí o que acontece? Só que é isso, porque, como eu tô te falando, é essa criança que viveu até os 7 anos de idade na Madre Deus, que não teve nenhum aprisionamento, viveu para viver, nasceu para viver. Então, isso faz um adulto que não tem medo daquele. Eu tenho medo de muitas coisas, mas eu sei que eu posso ir para frente. Não é? Sim. Que aquilo é um degrau, então eu vou passar por aquilo. Isso é muito importante que as crianças aprendam. Isso tem que ser cultivado. Tem que ser uma grandeza. E Isso que eu busco, Helena, enquanto psicopedagoga, é isso que eu busco. Que a criança tenha esse sentimento a respeito de si. E não ficar se sentindo a coitada, eu não vou conseguir. Então, a criança chega para mim, tia Polly, mas eu não sei ler. Não sabe ler hoje. Mas vamos que uma hora vai vir essa leitura. E aí, quando eu vejo aquela criança lendo, eu me emociono. De fato, eu me emociono. Porque eu sei a dificuldade que teve, tudo que a gente teve que galgar para chegar até ali. Tia Polly, eu sei ler. Sabe. Então, para mim, isso é maravilhoso. Quando a criança se percebe como capaz, como potente, como uma pessoa que pode sonhar, como uma pessoa que está se desafiando. É esse sentimento. Eu, enquanto psicopedagoga, é esse sentimento que eu quero levar. Eu quero que, a partir de hoje, todas as crianças sejam assim para frente. Coitada dos pais. E, Polly, me fala do Espaço Polly. Tá. Espaço do Conhecimento Tia Polly. O Espaço do Conhecimento Tia Polly é aonde? É aonde tiver o lugar para a gente estudar. Porque é uma coisa que começou na pandemia, as crianças não podiam ir mais para a escola. E a partir dali, as famílias, né, começaram a contratar a Tia Polly. A Tia Polly não podia estar em todas as casas ao mesmo tempo. Então, depois foi contratando outras pessoas para a gente desenvolver. E também o meu espaço vamos levar a felicidade para aquele lar. A gente vai levar a felicidade para lá.
Não que as famílias sejam felizes, eu não estou falando isso. Mas que seja leve o aprender daquela criança. E aí as pessoas ligam, onde é que fica teu espaço? Não, é lá, é na tua casa, na realidade. Uhum. Espaço do conhecimento, porque se for uma mesa, um chãozinho, eu já trabalhei no chão também, mas naquele espaço que a criança possa estar adquirindo conhecimento. E qual o teu Instagram? Deixa pra gente. Meu teus Instagram, contatos. meu Instagram é @espacotiapoli, com Y no final. Por favor, me sigam e me contratem. É isso aí. Polly, eu quero agradecer a Estácio que nos dá esse espaço mais uma vez. Grandiosamente encerramos um podcast. Fico muito feliz com a tua estada conosco e a gente comunga, sim, dessa coisa de que os pais entendam que as crianças de hoje serão adultos autossuficientes. E a gente tem que trabalhar com esse propósito. Com esse O propósito. dia de hoje faz um adulto autossuficiente. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.